Essa semana tá tensa para o meu lado, né? Porque desde que no domingo passado eu me pronunciei, e especialmente me pronunciei no púlpito da minha igreja sobre o PL 1904, esse projeto de lei que propõe fazer com que o aborto após a 22ª semana seja equiparado ao homicídio simples, inclusive na situação de uma gestação resultante de um estupro. Então, no Brasil, desde 1940, que a lei prevê o chamado aborto legal, em duas situações, que é o risco da vida da mãe, da gestante, então é proteger a mãe se ela corre o risco de perder a vida durante a gestação, e também no caso do estupro, uma gestação resultante de estupro. Então, desde 1940 que isso no Brasil é permitido, existem essas duas exceções. Então, isto é, o aborto no Brasil é crime, mas nessas duas exceções não. E desde 2012, uma terceira possibilidade do aborto legal, e aí foi uma decisão do Supremo, com os fetos anencefálicos, quando um nenê não tem o cérebro, ele não tem condição de sobreviver fora do útero, então é permitido o aborto porque a criança ao nascer não vai sobreviver. Então é uma questão de compreensão e solidariedade com essa mãe, com essa família, né? Então, e desde domingo passado que eu estou convivendo com muitas reações das minhas falas, dos meus posicionamentos, e no meu Instagram bateu o recorde, eu acho, de comentário, de falação, e eu observei algumas coisas que eu queria reagir aqui com você, nesse processo da discussão. Primeiro, eu observei como a nossa discussão ela é maculada por má fé, desonestidade intelectual ou uma limitação intelectual, né? Eu admito isso, que tem gente que não entende, e porque não entende, fala besteira, não contribui de maneira positiva no debate, porque não entendeu, não entende o que está em discussão, mas isso é ok. É normal, tem um monte de coisa que eu também não entendo, evidente, é uma pretensão muito grande a gente achar que entende tudo e que a gente está entendendo tudo e fala assim, não, eu entendi, você não. Então isso aí, ok, os desentendimentos, os mal entendidos, as incompreensões, tudo bem, agora má fé, manipulação, desonestidade intelectual, distorção propositada dos conceitos, né? Por exemplo, eu recebi uma mensagem, alguém me acusando de má fé, dizendo que eu manipulei a minha fala e que eu usei de má fé. Evidentemente não gostei que alguém dissesse que eu fui ao púlpito da minha igreja e usei de má fé. Isso é um questionamento do meu caráter. Se a pessoa dissesse, olha, pastor, você está equivocado, ok. Mas também a pessoa não tem obrigação de acreditar na minha boa intenção, na minha boa fé, e não tem obrigação de acreditar no meu caráter. Então, até aí tudo bem. Mas, e o comentário foi o seguinte, você disse que estão querendo mandar meninas para a prisão, você não sabe que criança não vai presa, no Brasil não existe prisão para menores. É, tá, então eu vou corrigir. Estão querendo criminalizar crianças com com esse projeto de lei. Tá, não vai para a prisão. Tá, mas as instituições de penas para menores, elas são o quê? Não chama prisão, mas é o cerceamento da liberdade, é a convivência com outros criminosos que, apesar de menores, cometeram crimes hediondos. E nós sabemos que no Brasil o pico de idade de mulheres que engravida após um estupro é 14 anos, 13 anos. Nós estamos falando de meninas. Então eu me manifestei contra a
criminalização da mulher que pratica um aborto. Me manifestei e me manifesto, e já faz tempo que eu falo isso, que eu sou contra o aborto e a favor da descriminalização do aborto. Eu sou contra o aborto, mas eu não sou a favor de criminalizar uma mulher que pratica aborto, principalmente se essa mulher pratica um aborto porque ela engravidou como resultado de uma violência, de um estupro que sofreu. Eu acho inadmissível criminalizar essa mulher. Eu entendo que crianças não vão para a prisão, mas existem prisões, modelos de prisão, modelos de penalização da infância, e tratar uma criança como criminosa pelo ato que ela praticou, de um aborto, tendo sido estuprada, violentada, eu acho desumano e inadmissível. A outra coisa que eu vi também é quantas pessoas reagiram nas minhas redes me chamando de abortista. Aí, novamente, ou a pessoa é limitada intelectualmente, ou ela está usando de má fé, sim, e manipulando o debate. Por quê? Porque é óbvio que você pode ser ao mesmo tempo contra o aborto e contra a criminalização do aborto. Então, eu sou contra a criminalização do aborto, mas não significa que eu sou abortista e que eu sou a favor do aborto. Eu sou contra criminalizar o aborto. Então, vou dar um exemplo para você. Eu sou a favor da descriminalização da maconha. O combate às drogas mata mais do que a droga. Então, eu sou a favor da descriminalização da maconha. Aí isso quer dizer que eu sou maconheiro, que eu sou a favor das drogas e que eu sou. É uma questão de mínimo bom senso e de mínima inteligência. Quando a gente diz, olha, eu sou contra a criminalização do aborto, a discussão não é você é contra ou a favor do aborto. Porque os puristas, os teóricos, eles querem saber isso. Afinal, você é contra ou a favor? Tá, eu sou contra o aborto. Tá, e resolve o quê? Falar que é contra o aborto? Porque a discussão não é essa. A discussão de fundo dessa questão é o que nós podemos e devemos fazer para diminuir a incidência de violência contra a mulher, de abuso contra a mulher. O que nós podemos fazer para diminuir a incidência de estupro no Brasil? O que nós devemos e podemos fazer para proteger a infância no nosso Brasil, essas meninas estupradas pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, pelo primo, pelo vô, pelo vizinho, pelo pastor, pelo padre, essas crianças abusadas com 10 anos de idade, com 11 anos de idade, que engravidam com 12 anos de idade, não sabem nem o que está acontecendo direito, já estão grávidas. O que nós fazemos para proteger essa infância? E aí a pessoa fala assim, temos que proteger o feto na barriga. Eu sei que tem que proteger, por isso que eu sou contra o aborto, a sacralidade da vida. Mas numa situação de aborto não existe apenas uma vida a ser protegida e defendida. Existe a vida do bebê que está sendo gestado, mas existe a vida da gestante. E a gente precisa conversar sobre isso. E a discussão a respeito de como que a gente diminui a incidência do aborto e da violência e do estupro, criminalizar, eu não concordo que seja esse um caminho de diminuição. Então, tem gente que acha que se criminalizar vai diminuir o aborto. Não vai diminuir o aborto, não diminuiu. Não diminui. E isso, já no Brasil, mesmo uma mulher que sofre um estupro, para ela conseguir abortar é muito complicado. Não tem hospital suficiente para fazer isso, não tem equipe médica suficiente para fazer isso, ou que se dispõe a fazer isso. As grandes denúncias partem das equipes médicas. Existe toda uma burocracia, e o que acaba acontecendo é que as mulheres ricas, quem tem dinheiro, aborta em clínica particular, e quem não tem dinheiro e quem não tem o Estado, aborta em clínica clandestina, que acaba matando a mãe,
e a criança, que é o que acontece no nosso Brasil, esse flagelo da morte de mulheres e meninas pobres no nosso país. Então a discussão do aborto é por aí. Aí quando você fala assim, tá, então vamos criminalizar, tá, criminalizar eu não acredito que seja o caminho. Então, eu sou contra o aborto. Vamos trabalhar para diminuir o aborto, para que não exista aborto no Brasil. Tá, então nós vamos fazer o quê? Eu sou contra criminalizar. Vamos fazer outras coisas. Por exemplo, vamos chamar os homens para essa conversa. Aliás, alguém já disse que se homem parisse, o aborto seria sacramento. Nós, homens, falando sobre aborto, a gente tem que pedir licença para as mulheres. E eu peço licença e, com todo respeito, eu faço os meus comentários a respeito do aborto. Eu estava ouvindo agora à tarde uma mulher falando sobre aborto, e ela disse que nós temos no Brasil 173 mil crianças que foram registradas o ano passado sem pai. Sem pai. 500 crianças por dia são registradas no Brasil sem pai. 500 crianças por dia. E ela, essa mulher, disse que esse é o aborto masculino, homem abortando. Aborta o filho. A mulher vai ter o filho sozinha, vai criar o filho sozinha. Nós temos no Brasil 11 milhões de mães solo no Brasil. Então vamos chamar o homem para assumir essa responsa? Por que o aborto é uma questão da mulher? E por que nós homens legislamos o corpo das mulheres? Ela fez até uma provocação interessante. Se as mulheres fossem maioria no Congresso e elas decretassem vasectomia obrigatória, projeto de lei, vasectomia obrigatória, projeto de lei, fazer equivalente ao homicídio o abandono parental, pai que abandona filho, vai ser condenado a 20 anos de prisão, crime equivalente, abandono parental. Você está vendo como a discussão não basta você dizer eu sou contra o aborto, você tem que dizer mais coisa do que você diz quando é contra o aborto. O que mais você? Então, o que você é a favor? Eu sou a favor de políticas públicas, eu sou a favor de educação, eu sou a favor da presença do Estado, eu sou a favor da proteção da infância, eu sou, enfim. Então acho muito desonesto que eu me manifeste contra o PL 1904 e porque eu sou contra a criminalização, dizer que eu sou abortista e dizer que eu sou a favor do aborto. É colocar palavras na minha boca e desviar a verdadeira questão. Então eu insisto, eu sou contra o aborto e sou contra a criminalização do aborto e a favor da descriminalização do aborto. Agora, tem uma outra provocação muito interessante para fazer, que na verdade quem fez essa provocação foi o pastor Antônio Carlos Costa, num vídeo que ele gravou e divulgou, um posicionamento dele bem interessante também. Ele diz assim, tá, nós vamos criminalizar o aborto, mas nós vamos criminalizar o que mais? Quais outros pecados nós vamos criminalizar? E aí, num Brasil que é campeão de homofobia e que é campeão de matar pessoas LGBTQIA+, daqui a pouco alguém vai propor aí uma lei de criminalizar a homoafetividade? Nós vamos criminalizar a homoafetividade? Não, aborto é pecado, então vamos criminalizar. Então, a homoafetividade, as pessoas que acham que é pecado vão querer criminalizar também? Agora, não precisa ir longe, não precisa também exagerar. Vamos pegar os 10 mandamentos. Não matarás. Eu recebi várias pessoas dizendo, pastor, repita comigo, não matarás. Como se eu fosse um assassino de bebê. Faça-me o favor. Tá, eu vou pedir então para algumas pessoas repetirem comigo. Não dirás falso testemunho. Vamos criminalizar mentira? Vamos criminalizar assassinato de reputação? Vamos criminalizar? Aliás, já é, né? Calúnia, difamação, isso tudo já é. Porque isso destrói a vida de muita gente. Então, se a gente vai fazer a equivalência de pecado a crime, como é que nós vamos construir uma sociedade? E ficou claro, e isso talvez seja a grande
é revelação do Evangelho. E por que tem Novo Testamento na Bíblia e não tem só o Velho Testamento? Por que a revelação de Deus não parou em Moisés? Por quê? Por que chegou em Jesus? Podia ter ficado em Moisés? O que ficou claro no Novo Testamento? O Franz Hinkelamert é um autor que eu recomendo para você, e se você tiver estômago para ler, leia A Maldição que Pesa sobre a Lei. É uma leitura maravilhosa que o Franz Hinkelamert faz, mostrando que a sociedade que tenta se estruturar a partir da lógica da lei é uma sociedade que não se sustenta, ela se torna cruel, ela se torna uma sociedade sacrificial. A lei não dá conta da alma humana, da complexidade das relações humanas, da limitação humana, da imperfeição humana. A lei não dá conta. Por isso que o legalista é sempre cruel. Nem tudo que é legal é justo, nem tudo que é legal é moral e vice-versa. Então, por exemplo, se alguém falar assim, uma maluquice aí, que a partir de agora, depois do segundo filho, é obrigatório abortar e virar lei, nem por isso essa lei terá transformado o aborto numa questão moral. Não vai ser moral abortar, porque a lei diz que é obrigatório. Então, nem tudo que é legal é moral, nem tudo que é legal é justo. Às vezes, a gente tem que ressignificar a lei e a gente tem que ampliar a lei, por isso que tem jurisprudência. Então, a lei, congelar a lei, não resolve para construir uma sociedade sustentável, uma sociedade pró-vida, né? Queremos tanto uma sociedade pró-vida, então não é com lei. É por isso que vem o evangelho. O evangelho propõe uma outra construção de sociedade. E aí eu queria terminar meus comentários fazendo referência a um princípio que eu usei no meu sermão de domingo, que é o princípio do conflito entre valores e deveres. E uma afirmação do Frei Beto, e a partir da teologia moral, né, do repertório histórico, né, da fortuna crítica da teologia moral, a ideia de que a condição humana é de tal ordem que nem mesmo a igreja pode e deve exigir dos seus fiéis atos heróicos que sejam desumanos. Então, a igreja compreende quando não é possível cumprir a lei. A igreja há que compreender quando houve uma transgressão da lei. E aí a gente constrói uma sociedade de outra ordem, da compaixão, da solidariedade, do perdão, da nova oportunidade, enfim, é uma discussão muito mais complexa. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: olha, Deus queira que seja possível entrar na cabeça de algumas pessoas que é possível você ser contra o aborto e contra a criminalização do aborto e tratar a urgente necessidade de diminuir e zerar, se possível, né, uma utopia, mas é isso mesmo, zerar, não ter aborto, nunca mais, não, ninguém, nenhuma mulher fazendo aborto, por outros caminhos que não seja o artifício da criminalização. Então, eu sou contra o aborto e contra a criminalização do aborto. Era isso que eu tinha para dizer para você, e agora você fala, já falou bastante aqui, né? Pergunta, estou por aqui. São 20 para as 7 da noite. Então é isso.